Bom, a gente já conversou aqui algumas vezes no canal sobre alugar um imóvel versus comprar um imóvel. Não importa muito bem o quanto a gente explique que financeiramente, em muitos casos, pode compensar mais alugar um imóvel do que comprar, porque algumas pessoas elas se recusam a mudar a cabeça delas, né? E muita gente também acaba preferindo, ainda que não seja a solução financeiramente mais interessante, acabam preferindo ali, Raul, eu quero ter a minha casa, cara. Nada vai tirar da minha cabeça que eu preciso ter uma casa. E aí, nesse caso, eu concordo com esse cara. Você deveria ter uma casa. A gente não está falando de a decisão financeira. O que você não pode é, às vezes, querer se enganar, né? Fingindo que a decisão que você está tomando ela é a mais racional. Porque senão você acaba simplesmente criando uma falsa sensação de estar fazendo a coisa certa e não está. Por exemplo, eu bebo com frequência. Eu gosto muito de um whisky ali, né? Adoro álcool de modo geral. Só que quando estou bebendo um vinhozinho e tal, eu não fico falando assim, mas isso aqui faz muito bem para minha saúde. Eu sei que não, né? Por mais que o álcool, em alguns níveis de consumo, ele possa fazer mais bem para a saúde do que mal, quando passa desse limite, eu já passei desse limite há muitos anos, ele acaba fazendo mais mal para a saúde do que bem. E ainda assim eu vou optar por beber durante toda a minha vida. Eu gosto muito, é um prazer que me dá tranquilidade. A mesma coisa é quem vai ter um imóvel ali e que ele quer morar naquele imóvel, porque ele quer pôr aquele imóvel do jeito dele e tudo mais. Eu não só compreendo isso, como eu mesmo, né? Decidi morar na zona rural, não encontrei uma casa que eu quisesse alugar, que atendesse ali a minha expectativa de moradia. Então eu estou construindo uma casa, é óbvio que não é a solução financeiramente mais inteligente, mas é a decisão que eu tomei como adulto de querer fazer, né? A mesma coisa que hoje a gente vai vir para um lado muito mais complicado e que ainda passa por um tabu muito maior. A gente vai conversar aqui, gente, sobre economia e números. A gente não vai vir aqui conversar sobre a vontade que eu tenho de ter o carro tal ou o desejo interno, o que eu sinto quando eu entro no meu carro, porque isso não são informações tangíveis, isso é o seu sentimento com relação a algo. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, se financeiramente é melhor alugar um carro ou é melhor comprar um carro, né? Quando a gente fala em aluguel de carros, a maioria das pessoas já faz uma cara de que, cara, não compensa de forma alguma. Eu já abri o site algumas vezes e chequei ali os valores, né? Então a pessoa pega aqui, olha, por exemplo, essa Grupo A compacto, um Fiat Uno aqui custando R$ 77,39 por dia, ou numa diária ali, poderia até ficar um pouquinho mais caro se você precisasse de uma proteção, de cobertura para terceiros, de um monte de coisa, você poderia até ficar mais caro. E a mesma coisa aqui, olha, R$ 86 talvez aqui num outro Grupo B, né? Um compacto ali com ar-condicionado, um Renault Kwid, um Fiat Mobi, um Fiat Uno 1.0. Então, essa pessoa olha aqui e fala, putz, já não compensa. Ou mesmo ela vai ali naqueles Grupo AX ou outros grupos maiores ali de outras locadoras também, R$ 145,26, ou o Grupo B, R$ 153,92. A gente está falando de diária, né? Então, assim, a pessoa olha e fala, Raul, cara, não faz nem sentido essa discussão. E por muito tempo eu fui uma das pessoas que pensei assim também. Até que eu cliquei, né, nessas opções de aluguel de carro por ano, ou por 24 meses, um ano ou 24 meses ali, ou quando você olha o trimestre, pelo menos, acima de 3 meses ali, o preço muda radicalmente, cai para menos da metade do que esse valor de face que você está vendo ali. Se você quiser, você pode abrir o site de qualquer locadora, não vou indicar nenhuma, e pedir ali as propostas que você vai receber valores diferentes. Então, nessas contas aqui, quando você faz, você vai falar de, eu vou pagar R$ 2.371, eu sou um sardinha aqui, cara, vou pagar R$ 2.371 no Uno, nem se eu fosse uma égua, né? Quanto mais sendo um sardinha, um cara esperto, acompanha aqui seu canal há um tempão, jamais faria isso. Em 2 anos eu teria pago ali R$ 55.750, seria o valor suficiente para comprar esse carro. Até um financiamento aqui faria mais sentido que isso. Esse é um engano que acaba sendo um engano redondo aí de muitas pessoas, né? Porque na hora que você vai ali, de fato, fazer uma pesquisa mais aprofundada, você vai perceber que as locadoras acabam trabalhando também com aluguel mensal e aí o preço fica completamente diferente. Vou falar aqui não de uma experiência teórica, vocês sabem que eu não fico falando aqui de coisas que eu nunca fiz. Então eu tô tendo uma experiência aqui, eu tenho alugado um Hyundai Creta. É um carro que não é muito legal, sendo bem honesto, não é o melhor carro do mundo, mas é um carro ali que é um SUVzinho compacto ali, até bacana, assim, não é daqueles grandões, mas é um carro bom, assim, de certa forma, né? Para quem gosta dos carros da Hyundai, é um carro padrão ali. Eu pago, por exemplo, hoje nele R$ 2.000 por mês, R$ 2.049,88. Tá aqui o print, ó, da minha forma de pagamento, 31 diárias de R$ 66,11. Então, para alugar um Creta no plano mensal, fica mais barato do que alugar um Uno no plano de diárias, entendeu? Então, aquele plano de diárias, ele só se encaixa se você fosse pegar um carro para passar um fim de semana em algum lugar, ou quando você está numa viagem e quer dar uma economizada com Uber, alguma coisa desse gênero, porque acabaria não compensando você fazer isso aqui.
Esse Creta hoje, né, do modelo 2021, na versão que estão me alugando ali, ele custaria na loja em torno de 80 mil reais. Então aqui, presta atenção aqui para você não dar essa bigodada, né, para você não entender errado o negócio aqui. Nesse carro, com 31 diárias, eu estou pagando 2.049. Isso modifica também se você é um cara que usa uma quilometragem maior, né, ou se você é um cara que usa uma quilometragem menor, você poderia até pegar um carro mais barato. Então o valor muda completamente, né, esses 2.000 aqui. Muda completamente com base naquilo que você quer, em que carro que você quer, esse é o principal fator. A quantidade que você utiliza esse carro ali, então se você vai para o trabalho e volta, se você vai ativar o sem parar nele ou não, se você quer Wi-Fi lá dentro ou não. Eu tô falando assim, pegar o carro, igual eu tô pegando aqui, eu pego o carro, eu coloquei algumas proteções ali, algumas seguranças básicas para terceiro, alguma coisa assim. Só essas seguranças básicas, né, um segurozinho, proteção e tarará, e é só isso, cara. É secão ali, o contrato é seco. O carro é bom, mas o contrato é seco. É só isso, então, que eu peguei ali, por isso fica R$ 2.049,08. Tem mais algumas taxinhas aqui que eles inserem, R$100, alguma coisa de taxa de serviço, de alguma forma. Então, dependendo lá, você vai pegar isso. E aqui, eu faço o pagamento, por exemplo, mensal, e não é a melhor taxa que eles conseguem chegar. Porque se eu fizesse o contrato anual, eu poderia pegar uma taxa ainda melhor. Não quero o contrato anual, porque eu pretendo trocar esse veículo. Eu não quero ficar com ele, né, durante um ano aí. Então, nesse caso, eu não vou poder pegar o contrato anual aqui, porque senão ficaria ainda mais barato, tá bom? Aqui nesse pagamento, a gente já inclui proteção e PVA, manutenção do carro. Não tenho que gastar com nada disso. E se o carro dá problema, deu problema, quem me segue lá no Instagram viu. Tive um outro carro que eu peguei lá, que era da Peugeot, né? Carros franceses, cara. Vinhos franceses, carros alemães, né? Vamos manter a essência, porque se você inverter a ordem disso aí, você tá ferrado. Os vinhos alemães são péssimos ali, com exceção ao Riesling, né? O resto é tudo péssimo, os carros franceses também. Então, por exemplo, eu cheguei a pegar ali esse carro e ele deu problema, eles simplesmente trocam pra mim, você não tem trabalho nenhum, eles vêm aqui, busca, me ressarça a diária e tal. Então, se acontecer qualquer coisa com esse carro, eu não tenho nada a ver com isso. É um alívio muito bom, né? E se você fosse pegar, por exemplo, um Uno ou algum outro carro aqui, você pagaria, às vezes, menos de R$800 por mês. Eu fiz algumas simulações com a galera lá, então acabaria compensando aí pra você. Mas pra matar a pau aqui, eu quero fazer uma simulação com números reais desse carro que eu estou alugando se eu fosse comprar ele. Será que compensaria mais? Na prática mesmo. Sem viés, isso aqui não é videozinho patrocinado. A maior parte desses vídeos que vocês veem aí na internet falando de aluguel de veículos são patrocinados. Aqui eu vou fazer uma versão realista do negócio, não tenho patrocínio, não tenho por que querer que vocês aluguem carros, né? Lembre disso. Eu não trabalho com aluguel de carro, nem investi, eu invisto, vocês já estão sabendo que eu não invisto nem em Movida, nem em Localiza, nem em Unidas, né? Não invisto nessas empresas, então eu tô fazendo aqui uma visão realista. Vamos fazer o seguinte, simulação. 2 anos aqui o Sardinhão vai ficar com esse carro aqui, o Creta aqui. Vamos lá. Creta 2021, quanto que eu pagaria? Mais ou menos R$80 mil na compra. E PVA mais licenciamento aí, eu gastaria uma média de R$4 mil. Então esse seria o valor que eu vou gastar aí, R$4 mil. Eu vou simular aqui como se eu fosse ficar com o carro 2 anos, porque ninguém compra um carro para vender semana que vem, né? Manutenção, se a gente fizer só as obrigatórias, dê uma olhada para a gente manter as garantias aqui do veículo, porque quando eu comprei um veículo novo, eu não posso perder a garantia do veículo, senão eu tô ferrado. Então, R$3 mil ali tem que fazer aquela coisa de concessionáriazinha, quem tem carro zero sabe aí, que senão você perde a garantia, tá no sal. Seguro, para minha idade aqui, seria um seguro absurdo, porque eu também já dei perda total num carro. Não foi eu que estava dirigindo ele ali, mas deu perda total e acabou que ficou no meu CPF aí, essa pendência. Então, se fosse pagar um seguro no carro dele, seria absurdo, porque eu já dei perda total no carro, mas na minha idade, no meu perfil aqui, eu olhei, né, se eu não tivesse tido esse problema, custaria R$5 mil por ano. Para vender, fazer as transferências na hora de vender o carro, de me livrar dele, eu pagaria mais uns 2.500. Se a gente fosse considerar a desvalorização desse veículo, e olha que a gente está num período que ele até valorizou, né? Alguns veículos até valorizaram nessa janela de tempo agora, mas olhando aí, dá uns 20 mil de perda aí em 2 anos no valor do carro. Não tá tão alto ainda, essa perda poderia ser ainda pior, mas o Creta está com uma desvalorização bem interessante. Tem alguns ainda que você olha, né? Se o modelo era completaço, é porque isso não é, mas se o modelo for completaço, tem gente que ainda tá vendendo ele por 80, por 100 mil lá, o veículo de 2019, né? Então, se fosse considerar aí uma desvalorização de uns 20 mil aí, eu tô considerando no mínimo, hein, galera? Daria para ser até pior. Então, o custo que eu teria por ano para manter esse carro aqui seria de R$17.250, considerando seguro, manutenção, essa coisa toda que alugando você não paga. Assinando, né? Alugando seria aquele aluguel lá. Vamos falar de assinatura, um carro por assinatura, né? Então, considerando aí o mensal, né, que fica mais fácil da gente visualizar, o ser humano é ruim com número grande, a gente pagaria aí R$1.437,50 todos os meses ali para eu ter esse veículo.
Então, nesse ponto aqui, se eu estou pagando 2 mil, eu pagaria R$ 1.437,50, considerando a compra do veículo à vista. Então, você pensa aí, não compensou. Por quê? Porque aqui a gente ainda não considerou o capital imobilizado. A gente é investidor. Não tem como um sardinha não considerar uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Se eu imobilizei 80 mil reais, eu tenho que calcular quanto que eu recebi desse investimento. Então, o carro não é investimento de forma nenhuma, mas eu paguei 80 mil. Depois de tirar todos esses custos aí que a gente teve, né? Todos os custos ali foram 2 anos de uso, a gente teria 45.500 lá no final. Ou seja, depois de 2 anos, eu comprei agora, lá no final teria 45.500 reais ali. Ou seja, o negócio ali não ficou maravilhoso pro meu lado. Acabei perdendo dinheiro, né? E se a gente considerasse, então, os 80 mil investidos na taxa Selic atual, claro que vocês saberiam investir muito melhor, gente. Mas é porque assim, eu não quero nem ter dor de cabeça. Vamos supor o seguinte, Raul, eu não sei nem investir, só quero abrir conta na corretora, colocar na Selic, né, sem risco ali, nem botar num CDB, porque se botar no CDB você podia pegar uma taxa de 10, de 11, mas aqui vamos considerar que você só pegou os 80 mil, jogou na Selic. Sem ter dor de cabeça nenhuma. Depois desses 2 anos, com a Selic hoje a 6,25, detalhe, ela tem subido, né, você teria o valor final lá, R$ 90.312,50. Tirando o custo do aluguel, que é um pouco mais caro, tirando esses 2 mil, sei lá quanto, vezes 24 meses aí, você teria 55.500. Então assim, você ganhou 10 mil reais a mais do que o cara que comprou o veículo lá atrás, né?